dia, bom dia, bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar nosso tema aqui, transformação pessoal. Hoje a gente vai ter o relato de uma super convidada aqui, minha amiga Lilian. Transformação pessoal de dentro para fora. Deixa eu colocar o nosso tema aqui. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Pronto, minha convidada já tá chegando por aqui. Lilian, seja bem-vinda. Bom dia, Solange, que bom ter você aqui, tudo bem? Lindona, a Solange também teve um papel aí muito importante na minha vida. Sou muito grata pela sua vida, viu, Solange? Muito grata, muito grata. Assim como tantas pessoas, né, que passam pela vida da gente e sempre deixam um ensinamento, um aprendizado, né? Aprendi muito com a Solange e que bom ter você aqui, viu? Hoje a gente vai conhecer uma pessoa incrível, a Lilian. Saudade da Lilian. Ô Solange, vamos marcar uma live aí pra nós também, viu? Quero ver você mais nas redes. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se a minha convidada já tá me chamando aqui. Acho que ela já tá me chamando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transformação de dentro pra fora. A Lilian tem uma história muito bacana, mas eu vou deixar que ela conte isso pra vocês, tá bom? Que delícia receber esse carinho logo cedo. Ó, você mora no meu coração, viu? Você merece! Tomando meu chazinho hoje aqui. Ué, não deu certo, né, Lilian? Deixa que eu vou te chamar. Vou te chamar aqui. Apareceu a pilha de roupa aí, Lilian. Tudo certo, viu, amiga? Aqui também tem pilha de roupa, viu? Tem roupa pra lavar, tem roupa pra passar, tem roupa pra guardar, tá tudo certo. Só virar a câmera. Aí, Isso! Deu boa! parecendo minhas bagunças. Tá tudo certo, amiga. Na casa de todo mundo tem, viu? Na casa de todo Sim, mundo tem, né, galera? Quem tá chegando aí, tem ou não tem roupa pra lavar? Tem ou não tem roupa pra guardar e pra passar? Na casa de todo mundo tem, tá? Eu tô com uma pilha aqui pra verdade. guardar. Isso aí, faz parte da vida de todo mundo. A minha Faz muralha da parte. China, brinco. Oi? Caiu a minha aqui. Ah, sim, Voltou? voltou. Voltou, né? Glória a Gente, Deus. que doido. Eu acho que eu apertei o celular aqui sem querer. Vamos lá, então. Deixa eu colocar mais pra cima um pouquinho pra aparecer minha cara, senão vai ficar aparecendo só o queixo. Isso. Tudo bem, Lilian? Seja Bem, bem-vinda. Muito bom ter é um dia. prazer estar falando contigo, uma alegria. Quanto tempo, saudade das nossas conversas, dos nossos trabalhos, das nossas parcerias. Não conseguimos treinar juntas, mas enfim, fizemos muita coisa, a gente pôde se conhecer e foi incrível poder participar assim e ter o teu apoio, a tua ajuda, teu direcionamento, contar com todo o teu profissionalismo e também se inspirar, né? Porque você é uma mulher que acaba inspirando a gente, não tem como não ser impactada, incentivada e motivada e influenciada de alguma maneira quando a gente convive com você ou acompanha você nas redes. Ô, minha querida, olha só. Ô, Solange, você tá vendo? Eu dei um carinho pra você e agora olha o que eu recebi da Lilian aqui. Né? Obrigada, Mulherada Lilian, que carinho. A gente se como conhece tu já tem um diz, tempinho, né? sim, desde 2021. Já tem um tempinho, né? A Lilian morava aqui no Brasil, agora ela não mora mais. Eu vou deixar que ela se apresente aqui para vocês, que ela conte um pouquinho quem ela é, onde que ela tá, o que que ela tá fazendo lá, para vocês conhecerem um pouquinho quem é a Lilian. Bora lá, amiga, fala aí. Sim. Então, eu me chamo Lilian Ribeiro, tenho 39 anos, sou natural de Curitibanos, onde morei. Minha última morada foi em Curitibanos por quase 6 anos e hoje, atualmente, eu moro aqui em Milão, na Itália. Fiz esse passo, é um sonho que realizei também,
mas sempre com carinho, sempre amo meu país de origem, assim, e continuei meu processo aqui, digo que potencializei, consegui, enfim, realizar uma das coisas que para mim, quando eu conheci a Evelyn, era um sonho, algo muito distante, que eu me via muito longe disso, e consegui aí com a força que Deus me deu, porque em muitos momentos eu me sentia fraca, eu não tinha força para fazer, para agir ou para buscar, né, aquele incentivo a mais, aquela, sabe, aquele gás que a gente precisa, o energético, digo assim. Então foi Deus que me guiou e me ajudou e usou pessoas como a Evelyn, instrumentos, ferramentas, profissionais, muitas coisas fizeram parte do meu processo. Então, resumindo minha apresentação, eu sou mãe de 2 mais gêmeos, sou mulher, esposa, mulher multitarefa que está se desenvolvendo, que mudou de país, estou começando um negócio novo, recomeçando uma vida nova, aprendendo novos idiomas, e então está sendo assim, tudo já só foi potencializado com a minha mudança de país, mas sempre com o coração, sempre ligada no meu país, amo o meu país de origem, de onde eu sou, de onde eu vim, que faz parte da minha história, e isso não tem preço, tem valor. Legal, legal. Que linda, Lilian. Que bom te ouvindo falar isso Obrigada. desse lugar, né? Porque lá atrás, quando a gente se conheceu, eu lembro que você vivia um momento de muita angústia, Sim, né? por Porque tinha isso, né? Porque eu possibilidade estava. essa Sim, possibilidade da mudança de país, né? Que já sim, envolvia, né, algumas questões que envolvem o teu casamento, teu marido que já tinha ido para lá e tal. E eu lembro que você estava num momento de muita indecisão, né? sim, Então, olha que bacana ter vivido aí um processo que requer tempo, a gente precisa sim ter paciência para viver os nossos processos. E ver sim. que você conseguiu Muito, tomar as decisões que você precisava tomar com coragem para preservar as coisas que são mais importantes para você. Né? Você lembra que um dia exatamente. a gente teve essa conversa? Você lembra Sim, disso? sim, eu lembro que você foi na minha casa e eu estava extremamente nervosa, e agora o que que eu faço? Você segurou na minha mão e disse: Olha, ora, amiga, pede para Deus, não é assim como eu queria fazer. Você me orientou, aquele dia eu chorei muito, mas enfim, como você falou, Deus sempre tem o melhor para nós, muitas vezes não é aquilo, talvez, como a gente gostaria, e Deus não faz só o que a gente quer, mas no final a gente vê que foi o melhor realmente, né? E que a decisão foi certa, foi a coisa que eu precisava fazer, mas que talvez naquele momento, né, que eu conversei contigo, eu não tinha a coragem. Eu estava indecisa por muitas coisas e, claro, por muitas questões emocionais. E agora, deixo meu país, vou, não vou, fico aqui, criança, família, marido, casamento, trabalho, um monte de coisa que envolvia, né? Sem contar que eu já estava num processo, já vinha nesse processo de transformação, porque eu fiquei 3 anos, né, tentando emagrecer sem um Uhum. resultado efetivamente, que eu não via resultado, digamos assim, na balança. Eu estava Uhum. sendo trabalhada, estava me esforçando, mas eu não via um resultado na balança. E isso também me gerava, né, insegurança, frustração. O problema que eu tinha, na verdade, era comigo mesma, a minha autoestima. Eu não me amava como eu estava, daquele jeito, fisicamente falando. Então, não era os outros, era comigo. Era a Uhum. minha baixa autoestima. Uhum. Legal, né? É legal ter essas percepções e é legal também, né, Lilian, você poder olhar para trás e ver a jornada que você trilhou com aprendizados, com tropeços, né? É muito bacana a gente trazer isso, porque às vezes assim, ó, quem tá vivendo num momento de angústia, de dor, de tomada de decisão, que não consegue dar aquele passo, que sabe que tem decisões importantes para tomar, mas não consegue tomar, e se vê às vezes nessa angústia, às vezes chora, às vezes, né, pede, oh, Senhor, me ajude, né? É muito bacana Sim, também que você traz essa consciência, né, da necessidade de se conectar com Deus e tal. Mas quando a sim, pessoa está vivendo esse momento de angústia, às vezes ela não consegue ver luz no fim do túnel. Né? Às vezes isso ela aí. acha assim que como é que os outros conseguem resolver a vida e eu tô aqui, ó, empacada, sem sair do lugar. E é muito bacana isso que tu trouxe, assim, porque não, às vezes é justamente algo que faz parte do processo.
né? De Isso. olhar para isso hoje é algo que coraja, né? É muito bacana você Sim, trazer com isso. Eu certeza. quero que você conte aqui um pouquinho, Lilian, hoje, de Diga. uma maneira resumida, um pouquinho da tua história, mas para a gente entender, assim, o que que era, né? A Lilian que morava numa cidade do interior de Santa Catarina e, de repente, ela Sim. tá lá em Milão, na Itália, porque a gente tá na Itália, tá, gente? Olha que chique que nós somos. Estamos na Itália aí com a Lilian. Conta um pouquinho dessa história aqui para nós, para a gente poder entender. Bom, vou começar contando porque tudo começou com isso, com a minha insatisfação com o meu sobrepeso, com a minha já praticamente obesidade. Depois que eu tive os gêmeos, eu ganhei aí uns 20 quilos a mais e teve a pandemia, eu acabei me embrenhando, né? Ansiedade, bebê, 2 bebês. Lembrando que eu tive muito pouca rede de apoio, ou quase nada em todo esse meu processo. Então, assim, isso faz a diferença. Mas a gente tem que olhar sempre o que a gente tem e não a falta, né? Então, isso fez diferença. Enfim, eu ganhei esses quase 20 quilos aí no pós-gestação dos gêmeos. Né, passei ali por cirurgia, processo de muitos problemas de saúde, porque antes de ter os gêmeos eu tive um problema renal, fiz uma cirurgia de emergência para tirar uma pedra nos rins, então a minha cirurgia eu digo que foi programada de manhã e foi feita de noite, é bem isso mesmo, porque senão eu já não estaria mais aqui, então graças a Deus, foi um milagre para mim, porque assim, a minha cirurgia, se não fosse feita naquele dia, eu já não estaria mais aqui. Então, Deus foi muito bondoso comigo, sempre lembrando isso, que, tipo, a minha base em todo esse processo foi Deus. E como que aconteceu que eu cheguei e conheci a Evelyn? Um dia, lá em junho de 2021, eu fui vestir a última calça jeans que me servia no meu guarda-roupa. E eu pensei, eu não vou mais comprar roupa, porque eu já estava tão insatisfeita e eu já estava com as roupas da gestação, que são roupas mais largas por causa da barriga e tudo. Só que eu não ganhei tanto quilo na gestação dos gêmeos, eu ganhei só 13 quilos, mas depois nossa, fui além, né? Então eu me embrenhei naquilo ali, naquela vida, eu não via saída, eu não via uma luz no fim do túnel, que nem você falou. E eu fui vestir essa última calça jeans que me servia, que inclusive hoje eu estou usando ela e ela me serve perfeitamente bem. E naquele dia a última calça que tinha no guarda-roupa que me servia não me entrou. Aí o que eu fiz? Chorei, saí chorando, fui me pesar, fui na farmácia, passei na farmácia, me pesei. Detalhe que eu pagava a academia do clube e eu não ia na academia. Meu marido ficava dizendo, por que você não vai? Por que você não vai? E durante toda a gestação, mesmo tendo tido um recém-problema, passado por um problema de saúde grave, de rim, durante toda a gestação, até quando eu pude, até quase o 8º mês, eu fazia cardio, tudo que a doutora tinha liberado. Só que depois que eu tive os gêmeos, eu me abandonei. Então, eu pagava academia e não usava, né? Jogava dinheiro no lixo, praticamente isso. E eu tinha recursos, eu tinha como fazer, só que eu não estava, eu tinha me abandonado a ponto de que, tipo, eu não percebia que eu que tinha que fazer, que era eu que tinha que começar e dar o primeiro passo. Mesmo que eu não visse uma mudança assim, tipo, em 3 meses emagrecer 20 quilos. Porque eu não engordei em 3 meses. Então, assim, eu fui vestir aquela calça, não me serviu, saí chorando, fui na farmácia, me pesei, nossa, cheguei no 79, aquilo assim, aquele dígito ali que nem era 3 dígitos, já para mim já era muito. Então, fui lá no outro dia, fui na academia do clube, teve a professora Gabriela, que pegou na minha mão, me ajudou, tirou minhas medidas. Eu me senti muito mal como eu estava, porque eu estava enorme, eu estava inchada, sabe? Quando você não gosta de você. Enfim, aí logo comecei com os treinos, eu quase morria nos primeiros treinos, mas eu ia, fazia muito esforço, tinha as crianças pequenas, foi num período que as crianças, assim, os gêmeos ainda nem estavam caminhando bem, daí foi a época que a gente fez a transição, eu fiz um tempo mãe solo, porque meu marido precisou vir primeiro para trabalho, e outras questões também burocráticas para resolver, e eu fiz esse período aí de mãe solo, então foi muito desafiador, mas eu comecei. Sem pensar que, tipo assim, nas consequências, porque o medo eu já tinha, a gordura eu já tinha, a insatisfação, a baixa autoestima, tudo eu já tinha. Então eu tinha que mudar aquele quadro de alguma maneira. E aquilo me motivou, aquela mensada daquela calça jeans. Me Olha só. motivou Que tipo assim, a legal, né? tomar esse impulso, essa atitude de ir. E resumindo, aí eu participei, a professora Gabriela tinha um estúdio também, paralelo ao trabalho na academia, e ela me convidou, Lilian, vamos participar do desafio. Daí eu participei do desafio e consegui, fiquei no quinto lugar, ganhei um top e ganhei uma sessão, quinto lugar, o prêmio era também uma sessão de mentoria de emagrecimento na época com a Evelyn. Então, isso me ajudou
Aí já marquei com a Evelyn, a gente se conheceu também, fizemos a primeira sessão ali, eu gostei muito, a gente fez uma parceria, fiz uma mentoria de emagrecimento com ela, fiz outra sobre os sabotadores, não sei se você lembra, que foi assim um divisor de águas para mim, assim. E depois fiz análise de perfil comportamental para fechar, porque foi muito importante. Na análise de perfil comportamental com a Evelyn, assim, questões que eu tinha, duas questões triviais, assim, que eu trazia desde a minha infância, que eu tive respostas, assim, e consegui ter uma clareza, sabe? Sim, não vou dizer para vocês que foi fácil, a Evelyn sabe, acompanhou as pessoas que são mais íntimas, meu esposo que acompanhava de longe, né, todo o processo, pessoas mais próximas na época que conviviam mais comigo. Às vezes eu chorava, às vezes eu não estava com vontade, às vezes eu mesmo me desmotivava. E muitas vezes eu ia treinar, eu lembro que às vezes eu estava com a garganta inflamada, tinha problema com as crianças, mas eu ia antes ou ia depois, mas eu ia treinar. Só que acontece, tudo isso foi trabalhando também a minha questão emocional, porque a gente, principalmente, tipo, é um conceito geral, acho que acredito no mundo. Se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá alegre, a gente come. Se a gente conquistou alguma coisa, vamos comer uma pizza. Não é que é errado, mas é que como o quanto eu comia e o que eu comia não estava de acordo com os objetivos que eu queria. E eu comecei a perceber também com tudo isso que muito do meu estado atual na época, da minha insatisfação, do meu sobrepeso, estava relacionado com o meu relacionamento comigo mesmo e com as minhas emoções, porque eu não sabia gerenciar. Eu sabia até às vezes como fazer, porque eu já estudei PNL, eu sabia muitas técnicas, eu aplicava em muitos momentos, me ajudaram. Mas eu não tinha todo o conhecimento, eu não sabia como fazer. Então, isso foi essencial, assim, o processo. E, claro, iniciei um projeto, assim, acho que a Evelyn nem sabe, eu estou num projeto aí de leitura da Bíblia, assim, de cabo a rabo, que nem diz, e eu tô indo aos poucos, eu iniciei porque eu fui também motivada, incentivada para Evelyn, eu vi ela postando um dia ali, que eu acho que você concluiu, que você tinha lido toda a Bíblia, e isso foi fundamental para mim, porque o que acontece? Em uma das técnicas que eu fiz com a Evelyn, que se chama a Roda da Vida, tipo assim, ali eu me dei conta, e eu chorei muito aquele dia. Logo após ali a sessão que a Evelyn falou, porque é dolorido a gente mexer nas nossas emoções, a gente se conhecer e ver, tipo assim, ali eu tive consciência que eu sabia das minhas habilidades, das minhas qualidades, mas também ali eu tive uma clareza, assim, com essa técnica, tipo assim, dos meus defeitos e principalmente dos meus erros, o que eu tava focando só, tipo, no que não era bom. E uma das áreas ali da roda da vida que foi essencial no meu processo, para mim não desistir, para mim ter força, que me deu, assim, aquele energético, digamos, aquele incentivo a mais para mim continuar, foi que eu comecei, assim, a ler mais a Bíblia, a orar, porque todas as áreas da minha vida, nessa época, na roda da vida, só faltava estar abaixo do zero, porque a maioria delas estava. Então, assim, ali eu tive um raio-x do que eu não estava fazendo, do que eu estava deixando de fazer, por desculpas, por limitações autoimpostas, muitas vezes, que eu tinha capacidade, eu sabia, às vezes, muitas coisas eu tinha até ferramentas e como fazer, até recursos, só que eu não estava fazendo, por mim. Então, isso foi o que foi um divisor de águas, assim, para mim. E eu comecei a orar também, muito clamar a Deus e pedir que Ele me direcionasse e Ele me ajudasse, porque sozinha mesmo eu não teria conseguido, com certeza. Então, que isso também sirva, né? E resumindo, de todo esse processo, né? Agora, recente, depois que eu mudei aqui para a Itália, os 3 primeiros meses eu fiquei com as crianças em casa, porque aqui era período de férias, e eu só chorava e comia. E aqui tem muita comida, muito. É massa, pasta, pão, pizza, doce. Nossa, tem muita comida, chocolates. Então, assim, ali, os 3 primeiros meses aqui, foi o auge do meu sobrepeso. Então, assim, foi. E depois ali, o que aconteceu? Eu comecei a ter problemas de saúde. Já estava com um alto nível de gordura no fígado. Tive até um problema no coração, um derrame pericárdico, que graças a Deus, por Deus, não foi mais grave. E comecei a ir nos pronto-socorro porque eu estava passando mal. E o que acontece? A gordura, o meu sobrepeso, só aumentou e meu organismo estava gritando, me pedindo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então, eu cheguei por a conclusão assim, Deus, tipo, agora ou você cuida da tua saúde, você cuida de você, ou, né, não dá mais, porque você vai viver no hospital. Ou como
como que eu ia cuidar das crianças, da minha família, das pessoas que eu amo, se eu não estava me amando e principalmente me cuidando como eu merecia, porque acontece que eu também ainda não tinha clareza que eu era merecedora de uma vida abundante, não é só abundante em dinheiro que a gente fala, né? Abundante em todos os sentidos, em amor, enfim, em saúde, em bem-estar, em merecer sentir e se sentir merecedora de coisas boas, né? Porque até então eu estava ainda na lógica do pior. E aí em junho do ano passado, eu teve uma pessoa do Brasil que me mandou uma mensagem e através dela acabou me direcionando também pela outra parte que eu ainda não estava, já tinha tentado, né? Porque durante o meu processo de emagrecimento eu tive também problemas hormonais e isso interfere muito. É uma coisa assim que é bom a gente falar, né? E deixar claro também, porque os hormônios eles fazem parte e determinam muita coisa no nosso organismo para para o bem e para coisa que não é tão boa, né? Pode se tiver alguma coisa hormonal que está desregulada, então sempre eu tive muito atenta a isso de não tomar e não fazer ou não suplementar coisas que não estavam de acordo com a minha condição de saúde baseada em exames, né? Uhum. E aí essa pessoa, através também dessa amiga, que são duas pessoas, me indicaram alguns produtos que são naturais e eu comecei o meu processo. Fazia caminhadas aqui perto de casa, não conhecia ninguém, só tinha as crianças, conhecia poucas pessoas. Então, comecei a fazer o que eu tinha que fazer, que eu não estava fazendo até então, né? Mas durante esses 3 anos, eu acredito que Deus foi usando, assim, trabalhando situações em mim, assim, e muitas coisas, assim, tipo, até da infância, traumas e coisas foram curados através desse processo de emagrecimento, né? Que tem tudo a ver com o meu desenvolvimento pessoal, enfim. Hoje eu, em 5 meses, isso que me ajudou muito, essas pessoas também, nesses 5 meses que eu tô já agora, que eu foquei mesmo nisso, não, agora ou vai ou racha, que nem você falou, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou caminhar, não podia ir na academia na época, comprei umas anilhas aqui, montava eu mesma meus treinos e ou caminhava quando não conseguia fazer, quando estava com as crianças, deixava as crianças ali entretidas de ladinho, ia dando atenção para elas e treinando, de domingo a domingo, sem desculpa, sabe? E comecei também muito, porque as pessoas do Brasil também me ajudaram a ter uma clareza, assim, do quanto eu estava comendo, do que estava certo que eu estava fazendo, do que estava errado. Então, elas me ajudaram a acertar e tudo isso, esses detalhes. Porque uma coisa é você comer, outra coisa é você nutrir o corpo. O que o corpo precisa? Quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, por que eu É um sinto? Às conjunto de vezes, coisas, né, Lilian? É um sim, conjunto de coisas, né? sim, E com certeza essa parte hormonal, nutricional, elas são importantes. Mas é bem bacana o negócio que tu falou, né? Que realmente você entendendo tudo isso e se cercando de toda essa ajuda que foi importante, você conseguiu sim, entender a importância de ser autorresponsável. Né? De sim, entender isso que aí. quem quer dar um jeito. Olha só, quantas mães às vezes vivem esse processo, né? E às vezes Sim, coloca até a desculpa na maternidade, ou nos filhos, ou na correria do dia a dia, ou no trabalho, não se priorizando. Só que isso nos exatamente. leva ao adoecimento. E eu achei bem Sim, bacana uma frase que tu disse assim: se eu não estiver bem, eu não cuido de ninguém. E é essa não, consciência, essa bandeira que a gente levanta aqui, que eu levanto dentro do meu trabalho, né, sobre a importância da gente se priorizar. Porque sim, uma mulher doente, ela transmite uma maternidade doente. Uma mãe sim, infeliz, ela vai criar filhos infelizes. Uma mãe que está emocionalmente esgotada, fragilizada, doente, ela vai transmitir isso para os seus filhos. E não só para os seus filhos, para o seu pra relacionamento, para as pessoas com quem ela todos. convive, no seu ambiente profissional, né? Acaba sendo uma coisa que contamina, né? Bem interessante também, Lilian, na tua história que eu observei, duas coisas. A primeira é que geralmente a nossa história é assim, né? Algo que faça com que a gente dê um basta naquilo que a gente precisa mudar é uma situação de dor. Geralmente é Exatamente. assim. Tem um ditado que diz que a dor ensina a gemer, né? É mais ou menos assim, porque às vezes na dor é que a gente aprende, é que a gente toma consciência e não é gostoso, não é prazeroso, como você mesmo disse. Teve choro, teve lágrima, teve desespero, teve momentos de, meu Deus, como é que eu lido com isso? Muito. A dor ensina e mostra pra gente o quanto a mudança é necessária, é fundamental. É algo que a gente precisa trabalhar internamente,
né? E para que a gente possa resolver as nossas questões, independente de qual seja, né? No teu caso, você trazia muito essa questão da dificuldade com as tomadas de decisão e dessa questão específica com o teu pilar saúde. Porque fazia Isso, muito tempo que a tua saúde gritava, né? Muito sim, tempo que a tua saúde gritava. Então, essa questão que tu trouxe é algo assim bem interessante, porque nas ferramentas, no processo, quando a gente vive, a gente toma consciência de que às vezes a gente acha que a gente tem um problema. Mas quando isso, a gente começa a investigar, a gente vê, como diz aqui no sul, né? Tem caroço nesse angu. Ou seja, o buraco é mais exatamente. embaixo. E aí você começa a perceber que existem raízes para essas dificuldades que a gente enfrenta. Né? Você viu isso, você mesma falou. Eu tratei traumas, eu olhei para minha infância, eu olhei lá para trás, coisas que eu nem imaginava. Então, e tudo isso é um processo que precisa ser construído. E a pessoa precisa ter coragem de enfrentar. Né? Então, iniciar isso, olhar para isso com verdade, é realmente algo assim fundamental para que a pessoa consiga melhoria, né? E você sempre teve essa característica, né, Lilian, de ser alguém muito determinada. Não, eu realmente vou dar um passo. Eu realmente vou acreditar. Eu realmente preciso entender isso. Né? Tanto que quando a gente fez lá a mentoria, né, e tu falou que os sabotadores foi algo assim crucial para ti, para que você entendesse um divisor de águas na vida, é o que é esse processo de tomada de consciência, né? Muito, Sim. muito bacana. A Gabriela está perguntando o que fazer para se livrar das crises de pânico. Gabriela, continua aqui me seguindo, me acompanhando, tá? Para que você possa. Não é uma coisa assim que é uma fórmula mágica que a gente pode te dar um plim. A receita pronta, a receita mágica do bolo. Crise de pânico tem uma origem, tá? Primeiro lugar, né, gente? Aqui a gente trata com muita responsabilidade. A minha especialidade é inteligência emocional. Mas às vezes, se a pessoa tem uma patologia instalada, ela precisa procurar ajuda médica. Né? Esse é o primeiro passo. Mas é claro que, junto com isso, a pessoa também precisa trabalhar a mentalidade. Né? Porque às vezes a pessoa está vivendo recorrentemente em crise de pânico, como a Gabriela está perguntando aqui, ela precisa, às vezes, de medicamento, de tratamento. Quem pode prescrever isso é o médico, tá? Eu não sou médica. Então, não posso prescrever. Mas, junto com isso, você precisa entender a origem. Você precisa entender de onde que isso vem. Por que que isso está acontecendo na tua vida? E tratar a origem, a causa, que aí é um processo e é algo muito mais profundo, mas é algo que verdadeiramente traz a solução, né? Porque o remédio às vezes remedia, mas não resolve, né? Então, às vezes no momento ele é necessário, fundamental, pontualmente, mas a gente precisa também aprender a olhar para as nossas questões. A Solange colocou: o poder está dentro de nós, basta nos olharmos. E como a gente não se enxerga às vezes, né, Lilian? Sim. Como a gente não se enxerga, como a gente não consegue perceber, né? Eu acho que muitas pessoas talvez conectem contigo quando você diz assim, ó, eu tinha tudo que eu precisava para fazer o que eu sabia que eu precisava fazer, mas eu não Mas eu tinha força, eu sabia o que que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como fazer, como me convencer a fazer. E isso é emocional, isso é mentalidade. Conta para mim, Lilian, dentro desse processo, o que que você acredita que foi mais importante, assim, relacionado a essa parte emocional, para que você realmente conseguisse viver o processo que você entendeu que precisava viver? emocional, a questão da emoção é tipo assim, ter consciência primeiro daquilo que eu sentia, ter consciência de coisas boas e ruins que eu sentia. E o segundo ponto que eu me dei conta, nesse processo de emagrecimento, todo esse processo de transformação pessoal, que agora, nesses 5 meses, foram menos 12 quilos. Uau! Então, assim, Parabéns! ter consciência das emoções boas e ruins. E segundo ponto, por que que eu sentia? A causa, o que motivava, o que que me causava aquilo, aquela emoção, o que que desencadeava em mim? Era o que eu comia? Era o que eu estava vendo ali na tela do meu celular? Porque nesse processo também eu não só mudei e suplementei, tive que alterar e modificar e me reeducar alimentarmente. Era o que eu consumia
vendo, ouvindo, assistindo no celular, como você me falou um dia, é tudo que a gente. Hoje, por exemplo, se eu pego minhas redes sociais, eu vejo ali tudo fitness, eu vejo pessoas, mulheres e homens, academia, comida fit, tudo. E eu comecei a trazer isso. Então, desde que eu comecei meu processo lá 3 anos atrás, que eu fiz aquela primeira sessão contigo também, foi muito clarificador isso para mim, de ter consciência que não é só o que a gente come, não é só a água que a gente toma, não é só, é aquilo que a gente, tudo que a gente consome nos molda para melhor ou para pior. Então, se a gente está num processo, está insatisfeito, eu estou insatisfeita com o meu peso, mas eu quero emagrecer do dia para a noite. Não existe. Eu sou sincera em dizer como eu sabia, eu era consciente disso. Eu não ganhei peso, e volto a repetir, em 2 dias eu não ganhei 20 quilos. Foram anos, porque depois que eu tive a minha menina, na segunda gestação, já tinha ficado com os 6, 8 quilos, aquela barriguinha. Só que daí eu me embrenhei, eu trabalhava na área de jornalismo, e o jornalismo também é uma coisa que não favorece, mas não era o jornalismo, era eu que não estava me priorizando, eu não me cuidava. E só foi como diz, um efeito dominó, que foi até chegar no ápice. E, enfim, voltando à tua pergunta, para finalizar, as emoções. Por que que eu sinto isso? E também algumas emoções eu comecei a me tocar que não tinha nada a ver com o meu momento, que não estava fora de contexto, mas que eu ainda estava sentindo. Então tinha alguma razão, tinha algum trauma, era alguma coisa, era alguma mágoa, era alguma coisa que tinha que resolver com alguma pessoa, era como eu estava me vendo, me sentindo e vendo o mundo, as pessoas ao meu redor, que hoje é completamente diferente, a minha percepção, sabe? E isso é determinante. E depois, claro, comecei a trabalhar. Poxa, peraí, mas se um chocolate me domina, qualquer um me domina. Se eu Se eu tô não perdendo consigo. pro chocolate, eu vou ganhar de quem nessa vida? Exatamente. Eu ia na academia, eu fazia tudo certo. Às vezes até ia no grupo de corrida, de caminhada, acordava de madrugada e deixava as crianças e tal, fazia. E depois ia na academia e tal. Fazia tudo certo durante o dia, mas de noite, depois que eu colocava as crianças para dormir, que eu estava sozinha, eu digamos assim, eu me bonificava com um doce, uma comida, alguma coisa que não me fazia bem e que arrebentava aquela história, só que você mesmo me falou, só me distanciava ainda mais do meu objetivo. E isso, Dar quanto um eu passo entendi para isso. frente e às vezes dois para trás no processo, Sim. né, Porque eu Lilian? Porque às vezes ganhava, a eu gente não se perdia 3 reconhece. quilos. Isso. Perdão, pode falar. Não, desculpe. Eu perdia 2, 3 quilos até 4 na época. Só que daí, no outro mês, eu já ganhava. Então, eu ficava assim, sabe? E eu comecei a perceber, poxa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não estou fazendo certo. Tem alguma coisa errada. Só que, assim, claro, tem coisas que foram essenciais no meu processo, que nem eu falei para vocês, volto a repetir, eu não estou querendo vender nada para ninguém. O meu intuito com isso é motivar e incentivar mulheres, pessoas, né, primeiro a buscar em Deus um direcionamento, porque eu não aconselho, assim, e não é o meu intuito vender ou fazer isso ou aquilo. Hoje, por exemplo, estou iniciando um trabalho de mentoria de emagrecimento, porque eu tenho experiência e vivi um processo e consigo indicar produto, sim, suplementação, mas não aconselho que a pessoa faça uso de alguma coisa. Mas, tipo, agora tem uma moda aí, remédios milagrosos que toma, aplica na barriga, faz. Não aconselho, não aconselho. E o que eu faço é direcionar a pessoa, ó, tá aqui. Como me foi feito com essa pessoa do Brasil, ó. Eu quero emagrecer. Então tá, você tem que fazer isso, 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 tomar isso, fazer isso, isso, isso. Deixando sempre claro que 80% do meu processo foi atividade física. Cardio, Só, né? não tem. A Não importância da autorresponsabilidade, né, Lilian? Porque olha só, primeiro é consciência, né, gente? É o que eu isso. sempre falo aqui nas minhas redes. Porque se o indivíduo não cai em si, do quanto isso tá o fazendo sofrer, trazendo consequências ruins, que esse comportamento não é congruente com os resultados que ele quer para a vida dele, que há dor, que há sofrimento, gente, não é isso que eu gostaria. Se ele não cai em si, em primeiro lugar, se ele não tiver consciência, ele não muda. Se ele continuar repetindo para si mesmo historinhas de que a vida tá perfeita, de que é assim mesmo, e fazendo piada, porque às vezes as pessoas fazem isso com a própria vida.
tá lá vivendo um momento de dor, um momento que é desafiador, às vezes até em relação ao próprio peso, mas tá lá tirando sarro disso, achando graça. Sem Sim, consciência. Sem consciência, o indivíduo não muda. Então, o primeiro passo, né? Segundo, até inclusive o que você traz aqui para nós, é a consciência, é fundamental. E o segundo, eu achei muito legal o que tu falou, é essa percepção que a gente precisa ter de que nutrição é algo que começa na mente. exatamente. A gente começa nutrindo a nossa mente com tudo aquilo que a gente consome. E a gente é um combo, a gente não é só pilar saúde. A gente tem pilar mental, a gente tem pilar espiritual, a gente tem pilares, a gente tem parte na nossa vida e a gente é um combo de tudo isso. Então, quem eu me torno? Fisicamente, sim, mas também mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, vai determinar os meus resultados de vida. Né? Achei muito bacana essa consciência de que tudo aquilo que eu coloco para dentro, inclusive com aquilo que eu consumo, vendo, ouvindo, me cercando disso, me nutrindo disso, vai de alguma maneira interferir nos meus pensamentos, interferir nos meus sentimentos e, consequentemente, interferir nos meus resultados. E Né? A quem Solange até comentou. Isso é epigenética. Gente, tudo que a gente traz exatamente. aqui envolve conhecimento científico, tá? A gente não está aqui falando balela. Existe ciência, existe neurociência por trás de tudo isso. Então, são conhecimentos e áreas que cada vez mais vêm sendo pesquisadas, estudadas e aprofundadas para que a gente possa trazer aqui, com muita responsabilidade, conteúdos de valor, sim, e de qualidade para vocês. Né? E aí, outro ponto, Lilian, bem legal aqui no teu processo, além da consciência e da nutrição, é a autorresponsabilidade. Porque é dizer assim, ó, não, eu tenho que fazer. Aqui, ó, 80% foi a minha tomada de decisão de ir fazer o que eu preciso fazer. Sim, De tomar essa decisão e entrar em ação. Opa, apertei um botão aqui sem querer. Então, olha só, né? Apenas 3 coisas aí que a gente traz. Mas o quanto que isso foi determinante e decisivo no teu processo, né, Lilian? sim. Um processo lindo que você vem vivendo. E um Obrigada. processo que só tem data para começar, né? Sim, E olha, gente, no final das contas, né? Que orgulho de ti, Lilian, que eu fico aqui. Porque olha obrigada. só, gente, ter pagado o preço disso, de viver o processo, te Sim. leva de um lugar, de uma pessoa que enfrentou a dor para um outro lugar de uma pessoa que encontrou através dessa dor uma oportunidade de viver um propósito de vida, ajudando e servindo outras pessoas que também agora estejam aqui ó, nesse momento de dor. Olhe que lindo que é essa jornada. Você viver isso é algo assim ó, que não tem preço, né, Lilian? Como que você se sente aí? Entendendo que agora você vai poder, através de ter pagado o preço do teu processo, de viver realmente, encarar as suas questões, ajudar agora outras mulheres a também viver isso. Assim, a sensação é, assim, só gratidão, muita gratidão a Deus, primeiramente, uma satisfação, assim, que não tem preço, tem valor, não tem explicação, alegria mesmo em poder estar servindo dessa maneira, porque é só quem passa por isso. Eu estou resumindo aqui, você presenciou e acompanhou muito do meu processo, assim, e sabe que foram períodos bem, momentos muito tensos, assim, e difíceis que eu vivi, assim. Não Sim, foi nada sim, fácil, mas sim. é muito bom. Para mim, assim, fecha com o meu propósito, minha missão de vida, de poder estar ajudando pessoas de alguma maneira. Mesmo que seja falando de Deus. Ah, como é que eu começo? Por onde que eu começo? Pedindo para Deus te direcionar. Mas, assim, a satisfação, a sensação, assim, é muito boa. É uma sensação de que realmente esse é o meu propósito, é para isso que eu vim, né? Seja de alguma maneira tá contribuindo para o melhor das pessoas, para o bem das pessoas, ajudando, estendendo a mão, muitas vezes só ouvindo, porque às vezes é isso que a gente precisa, principalmente a gente que é mulher, a gente, hoje eu quero conversar, é tão bom ter aquela amiga que só conversa, não te julga, não te diz, por que que você não faz, você, ou te acha já uma solução que às vezes nem serve para você, né? E principalmente também poder estar levando a minha experiência e motivando, incentivando as pessoas de modo geral, que não se deixem, que nem tudo está perdido, que, né, eu tinha um quadro, assim,
muito difícil, muito desafiador, porque não era só a minha satisfação, a minha baixa autoestima. E outra coisa que é um detalhe, assim, que é muito bom e que é um ensinamento bíblico que Jesus deixou, é tipo assim, eu não me amava. Então, como é que eu queria ser amado? E é como diz na Bíblia, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Assim, como é que eu não amava, não me amava, não amava Deus, eu estava perdida nesse contexto, não estava me reconhecendo a Lilian que eu era, quem eu era. E muitas vezes nesse processo, em vários processos, mas principalmente nesses processos, é assim, ó, a nossa identidade em Deus, isso Deus, assim, me deixou muito claro, sabe? Levar isso para as pessoas. Quem você é. Não é o que as pessoas dizem que você é. Não é o que as pessoas falam de você. Porque durante o meu processo, eu vi muito, vai treinar. Ah, lá, gorda, vai no grupo de corrida. Ah, não sei o quê. E eu era deixada de lado por isso. Eu era separada, digamos, excluída de muita coisa. Ah, mãe de 4. Eu estava fora. Tinha muitas coisas da minha vida que estavam fora de padrão. Então, porque eu entendi que Deus me deu isso. E que eu não preciso seguir um padrão. Claro, eu estou buscando e busquei o meu processo, minha transformação, foi porque pela minha saúde. A estética e tudo que vem agora e que eu estou colhendo os frutos, né, que foi um trabalho que eu tive, né, a predisposição me fazer e agir, me sacrificar e renunciar a muitas coisas disso, agora eu comecei a colher os frutos disso, é frutificar, né? E isso é maravilhoso. A Então, vida é justa, né? É plantio, né, Lilian? Aquilo que a isso. gente planta, a gente vai colher. Só que a gente tem que ter uma mentalidade para isso, para entender isso. Porque senão a gente se torna uma pessoa lamuriosa, reclamona dos nossos resultados, mas que não está entrando em movimento para fazer diferente. E aí a gente vive aquele looping de frustração. A frustração te remete ao medo, o medo já te traz ansiedade, daqui a pouco você está deprimida. Isso. Então, olha a importância de assumir as rédeas da própria vida. E foi exatamente isso que você fez, né? Parabéns, Lilian, parabéns. Viu? Para nós fechar aqui, vamos fazer um ping-pong? Sim. Eu falo uma palavra e você remete com a primeira coisa que vem na tua cabeça. Sim. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Um sonho. Um sonho. Ter minha própria casa. Ótimo. Um medo. Um medo. Não cumprir a missão que Deus me deu. Uma vitória. Consegui emagrecer 12 quilos. Uma dor. Hoje, estar longe da minha família e do meu filho mais velho. É fundamental. Que é fundamental, Deus. Um país. Arábia Saudita. Um filme. À espera de um milagre. Uma missão. Falar de Deus sobre as pessoas. De Deus para as pessoas. Um valor. Respeito. Uma mensagem. Que tanto a fé como o medo é acreditar em coisas que a gente não vê. Então, a gente escolhe se vai fazer uma coisa que você, tipo, não tá vendo, mas pela fé você faz, ou se você usa a energia do medo e fica com medo de uma coisa que também não é real e que você não tá vendo. Que lindo isso, Lilian! Ai, amei! Olha, gente, que consciência maravilhosa! Fé e medo, qual que você vai usar? É acreditar naquilo que tu não vê. Adorei, Lilian, adorei. Nunca tinha olhado com esse olhar, tá? Achei maravilhoso, maravilhoso essa mensagem. Que legal, Lilian. Para finalizar aqui com o pessoal, você quer deixar alguma mensagem? Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade, o espaço final agora é seu. Bom, enfim, agradecer a todas vocês que participaram, né, e pessoas que vão ver esse conteúdo, dizer que foi uma alegria compartilhar um pouco e dizer que nunca é tarde, que a gente pode começar no dia 30, pode começar aos 40, pode começar aos 60, pode começar na sexta, no domingo, nunca deixem assim para começar, a segunda eu começo.
Sempre é tempo de começar, recomeçar. E Deus, sempre com Deus, se apegando a Deus, pedindo para Ele sempre vai saber como nos direcionar. A primeira coisa na nossa vida, e a base de tudo na nossa vida tem que ser Deus. Porque foi Ele que nos criou. Então, Ele sabe como que a nossa engrenagem humana funciona, sabe que a gente precisa, sabe tudo. Então, primeiro de tudo, buscar Deus e, e ter coragem, pedir também para Deus dar força e coragem para a gente começar. O importante é dar o primeiro passo. Às vezes não vai ser tão rápido, não vai ser como a gente queria, mas com certeza é aquele o caminho. E sempre, sempre buscar. Primeiro Deus, e tem um valor assim, uma coisa assim que eu acho essencial: saúde, cuidar da saúde. Prestar atenção nisso, começar a olhar, porque hoje a gente tem um mundo, se vocês olharem, que oferece tudo muito pronto. E isso tudo muito pronto, ele tem um custo. Talvez ele é mais barato no quesito dinheiro, mas para a saúde ele vai tendo um custo. Então, sempre pensar nisso. Que hoje, por exemplo, a gente caminha para uma humanidade que está sempre mais gorda, está sempre mais sedentária. Então, isso vai contra, né, aquilo que o próprio Deus deixou, porque a gente é templo, nós somos o templo de Deus, né? E como que a gente cuida e está cuidando desse templo de Deus? Maravilha, Lilian. Será que é isso, né, Oi? que Deus quer pra gente? Será que isso, tipo, que o que a gente está fazendo com nós mesmos, com nossa alimentação, que são detalhes que às vezes a gente passa despercebido, mas que fazem a diferença e que tenha tudo a ver com a nossa parte espiritual, com aquilo que Deus quer para nós, porque Deus quer que é o quê? Que a gente tenha uma vida plena, abundante em todos os sentidos. E se a gente não tem saúde, você pode ter milhões, bilhões, trilhões de euros, libras, enfim. Se a Não gente vai não conseguir. aprender a estabelecer as prioridades certas na nossa vida, né, Lilian? Se a gente não Exatamente. entender que existe, né, essas prioridades, a gente precisa colocar isso em ordem, a gente tem que organizar essa casa interna aqui que a gente tem, É, né? Porque realmente é aqui que a gente vive. E isso começa aqui, na mentalidade, né? exatamente. Então, muito Porque, legal, muito legal. sim, e resumindo, as coisas que o mundo nos oferece, a gente parece que aquilo vai nos preencher. Eu lembro que quando eu era jovem, estava fazendo faculdade de jornalismo e tal, meu sonho era ter um notebook, uau, e eu comprei aquele notebook. E dali 2, 3 anos, aquilo para mim já não me preenchia mais, já não era, agora eu quero outro, agora eu preciso outras coisas. Então, o ser humano é assim. O que vem do mundo, que é mundano, as coisas assim, faz parte da nossa vida, faz. Mas eu resumo que não, isso não deve nos dominar, porque nós fomos criados daqui para a eternidade com Deus. Então é Deus que tem que direcionar e a gente sempre tem que cuidar muito dessa questão, né? É espiritual, é a nossa parte, o nosso relacionamento conosco mesmo, com a gente mesmo, que é muito importante. Como eu me autoafirmo, o que eu falo para mim, isso foi uma coisa que foi muito trabalhada em mim, é bom que eu lembre disso e frise, porque o meu diálogo interno antes comigo era outro, completamente outro. 3 anos atrás, eu me afirmava, eu falava para mim, isso tem muito poder, né? É bíblico isso, as palavras, elas têm um poder de abençoar ou de Vida, morte. amaldiçoar. Isso E aí. eu, na época, eu me amaldiçoava, dizia, você não é, porque eu ouvia os outros, eu ouvia muito, eu precisava disso. Na época eu tinha essa necessidade da aprovação dos outros. E me comparava muito com a fulana que tinha a barriga chapada com isso, que eu quero isso agora. E Deus foi trabalhando isso em mim. Hoje eu não dependo mais dessa aprovação. Não faz, não tá bom para você, não gosta e tal, tá bom. Eu respeito a tua opinião, porém eu vou fazer aquilo que Deus me direcionou a fazer. Aquilo que Deus falou comigo, sabe? E esse relacionamento com Deus, ele constrói na gente, assim, uma fortaleza inabalável, que Que pode é um vir tudo, pilar central da nossa vida, né? É um né? pilar Não central. tem. E é por isso que dentro dos processos eu sempre falo sobre isso. Aqui dentro do meu perfil também eu sempre falo sobre isso, Sim, né? Não no aspecto religioso, mas no aspecto espiritual sim, realmente, né? Cada um tem a sua religião, tem a sua crença em uma relação a crença. isso, eu tenho as minhas, né, em relação a isso, mas olha a importância que é a gente ter essa consciência dessa necessidade, né? Lilian, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui hoje, lá de Milão, da Itália. Fiquei bem feliz de te rever, de te ver rever nesse momento da tua vida. Sim, ó, a jaqueta Parabéns pelo. tá servindo, ó. Jaqueta vermelha fechando. Antes ela ficava aberta, Ai, que que não fechava. linda! Parabéns, parabéns pelo teu processo, pelo teu progresso. Continue, não pare. Fico bem feliz mesmo, orgulhosa de ti,
né? Para mim é uma honra poder ter em algum momento servido, contribuído de alguma forma com a sua vida, né? E hoje você está aqui servindo e contribuindo com a vida de tantas outras pessoas, inspirando positivamente. Então que Deus continue te abençoando, Amém. né? Sinta aí o meu abraço, Para meu nós carinho, meu todos. respeito, né? Por você, pela Obrigada. tua história, conta sempre comigo. Tá bom? Obrigada. Muito, muito obrigada. E para o pessoal, quero deixar uma mensagem final. Nosso objetivo aqui é inspirar, tá, gente? É mostrar que se alguém pôde viver isso, você também pode. Não é para dizer que alguém é superior, não é para de alguma maneira, né, mostrar isso num intuito negativo, muito pelo contrário, mas é para te fortalecer e para te mostrar que alguém já precisou viver um processo. Alguém já passou por momentos de dor e sofrimento que talvez você esteja passando. E que para tudo existe solução, desde que a gente realmente se coloque num lugar de aprendiz e se muna de informações que vão nos ajudar a encontrar o como fazer. Que às vezes a gente sabe que precisa, mas não sabe como, né? Então conte com a gente aqui nessa jornada. Quero aproveitar também e convidar o pessoal para o Livremente, inclusive você, tá, Lilian? O Sim, Livremente vai ser uma aula obrigada. gratuita aí, tá? Tá o link lá na minha bio. Então, quem quiser participar é online, gente, é gratuito, tá acessível para todo mundo, onde a gente vai fazer uma entrega com os primeiros passos aí para que a pessoa realmente possa retomar o controle da sua vida e entender aí como viver esse processo, essa jornada de transformação emocional. Então, dia 26/11, às 19h30, horário do Brasil, a gente vai estar com o Livremente, tem o link lá na bio, precisa se inscrever, tá? Gente, é gratuito, mas precisa fazer a inscrição. Tá Legal. bom? Muito, muito obrigado pela presença, Lilian. Obrigada a todos vocês que Obrigada. ficaram conosco Vocês até também. aqui. Obrigada a todos. Obrigada pelas mensagens. Eu não consegui ver todas aqui. A Solange agora está dizendo gratidão por estar aqui nesse momento com vocês. Parabéns, Lilian e Evelyn. Foi maravilhoso. Maravilha. Obrigada, Solange. Obrigada, Lilian. Um beijo para você, para as Obrigada. crianças. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. A vocês também. Tchau, Até. tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo.